Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal do Jari. Na aula de hoje, eu apresentarei um dos conceitos mais importantes que servirão para a sua carreira profissional, que é o conceito do tripé da engenharia. E também trarei dados do nosso projeto, para antes de começarmos efetivamente a dimensionarmos a nossa casa e a calcularmos e a projetarmos. Portanto, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto de casa 1 de concreto armado. Aula 2. Tripé da engenharia e dados do projeto. Tópico 1. Tripé da engenharia. O tripé da engenharia ele é formado por três alicerces principais: a resistência, a durabilidade e a funcionalidade. Então, sobre esses três alicerces que a engenharia deve se apoiar. O fator resistência, como visto no slide anterior, ele está intrinsecamente ligado à resistência da peça, do elemento estrutural, seja uma laje, uma viga, uma coluna, ou um outro elemento a saber, em que a resistência desse elemento deve ser superior ao esforço solicitante máximo ao qual este é submetido. Por exemplo, seja o caso de uma viga com cerca de 10, 11 metros de vão, a qual foi submetida a uma carga e não resistiu e acabou se formando uma trinca paralela à sua seção longitudinal. Ao longo de toda a sua seção longitudinal, uma trinca bem nítida. É um caso atípico, é um caso que não desejamos ao projeto de ninguém, mas é um caso em que afetou a resistência do tripé da engenharia. Seja um outro caso de uma laje com cerca de 7 metros de largura por 9 metros de comprimento, na qual efetivamente mensuramos a flecha, a deformação vertical excessiva entre um elemento plano, né, no caso uma tábua de madeira, e a superfície do concreto, propriamente dito. Nós encontramos uma flecha muito além da permitida por norma. Então, nesse caso, ela, por apresentar uma deformação vertical excessiva, ela falhou no critério da resistência. E não se enganem, por mais que eu recomende que vocês não trabalhem com lajes maciças acima de 6 metros, respeitando no máximo 7, 8 metros, é possível sim executarmos, projetarmos lajes com 7 por 9 metros. Exige um cuidado especial de projeto, de cálculo, de execução também, principalmente, né? Mas nesse caso não foi uma falha de limites a não serem respeitados, não se assustem. Foi um caso de altura de cálculo, que é diferente da altura total da peça. Eu irei explicar isso com mais detalhes adiante. A altura de cálculo não foi compatível com as dimensões, por isso que houve a deformação excessiva e o fator resistência nessa laje foi afetado. O fator durabilidade. Como o nome diz, está relacionado à durabilidade do elemento estrutural, ou seja, a durabilidade do elemento estrutural face ao meio no qual ele está inserido, ou seja, submetido, né, às condições de intempéries. Pela norma, nós temos a classe 1, que é classificada como rural ou submersa. Eu não tinha uma obra de elemento submerso, mas é comum ter estacas, por exemplo, submersas. Nesse caso, é uma peça de estrutura metálica, um pilar metálico inserido no meio aquoso. Então, nós temos a parte aquosa e a parte aérea. A parte submersa dessa coluna metálica, não se engane, ela está protegida do processo de corrosão. Por isso que é uma classe tão amena, a classe rural, atrelada a elementos submersos, pois eles estão protegidos. Haja visto, por exemplo, aviões da Segunda Guerra Mundial no fundo do mar, ou outros, por exemplo, navios naufragados, em que se encontra em quase que perfeito estado, né, de conservação, porque enquanto submerso, ele está protegido. É uma área de agressividade tão baixa quanto o meio rural, onde você não tem a poluição. E a parte mais crítica de uma peça dessa, já aproveitando o detalhe da foto, é a parte do chamado molha-seca, ou seja, essa interface entre o meio aquoso e o meio aéreo. É a região mais crítica, né, de ocorrência do processo de corrosão.
Então, a corrosão ela não acontece mais na parte aérea, não, ela acontece mais nessa região, é o que eu chamo de molha seca, região de molha seca. Mas num documento técnico, lógico, chamaremos de interface entre meio submerso, aquático, e o meio aéreo, ou meio aquoso e o meio aéreo, por exemplo. A classe 2, eu chamei aqui de moderada, ela é a classe urbana. Ela é atrelada a obras inseridas no ambiente urbano. Seja, por exemplo, uma laje, por exemplo, muito comum, casos de lajes de garagens submetidas a uma umidade e pouca ventilação, em que você tem, no caso, a carbonatação ocorrendo na laje e através dos interstícios do cimento, né, são expulsos, né, a cal e formando essas estalactites brancas, né, bem longas, dependendo da durabilidade ou do tempo em que essa carbonatação já está presente na laje. Essas estalactites podem ser mais longas ou mais curtas, ou mais abrangentes em termos de área. Mas, enfim, elas acabam lixiviando, lavando elementos de cimento, né, para fora da laje e afetando, sim, criando orifícios, interstícios, vazios ao longo da laje e afetando a durabilidade, pois permite a entrada de dióxido de carbono, né, pelos interstícios da laje, ao qual se vai lavando e criando caminhos para a entrada de intempéries. A classe 3 é chamada de forte ou industrial. Eu gostaria que vocês frisassem bem nessa foto, não esquecessem, porque enquanto estamos projetando, o projetar, o calcular, não significa simplesmente calcular, imprimir e entregar o projeto. Não, significa pensar no todo, no ambiente da obra, nesse ambiente no qual os intempéries estão impregnados ou irão impregnar o seu elemento estrutural. Então é um caso de uma região, uma superfície com vários tambores de óleo presentes, e essa é uma foto mostrando muito óleo impregnado ou, ou solto, né, ao longo da superfície do concreto. Então, reparem bem nessa foto que se o concreto não for bem protegido em termos de cobrimento, resistência, queremos abordar ao longo dessa aula, você estará deixando o seu concreto bem calculado, né? Mas que por uma falha de projeto, ele vai permitir que esse óleo impregne, entre nos interstícios do concreto e cause a corrosão da armadura. Então, muito cuidado com o ambiente ao qual o elemento está inserido. O fator 4, a classe 4, é chamada de muito forte. Ela pode ser industrial, uma classe industrial mais forte, ou marítima. Nesse caso, nós temos um pilar de concreto armado, constituído de um concreto de baixa resistência, característica com pressão, de 18 MPa, que era a resistência permitida na década de 70, década de 80 para edificações. Inclusive, qualquer edifício alto de grandes centros urbanos, se vocês forem investigar, eles são constituídos de concreto de 18, 20 MPa. Era permitido na época. Hoje, a norma, o mínimo recomendado é cerca de 30 MPa. É o que eu recomendo em todos os projetos. Aqui temos um pilar, no caso, a cerca de 300 metros da área de respingo de maré, da névoa marinha, da praia, propriamente dita, em que a salinidade penetrou pelos poros interstícios do cobrimento do concreto, um cobrimento mínimo, cerca de 2 centímetros ou 1,5 cm, muito pouco cobrimento para uma área marítima como essa, em que os estribos, os vergalhões foram todos corroídos e tiveram seus diâmetros muito reduzidos. Notem alguns estribos até colapsados, já rompidos. Então é um caso de recuperação crítica de um pilar, em que exigiu um esforço, uma energia, né, do engenheiro na sua recuperação. Trabalhei nessa recuperação e irei trazer um momento mais oportuno em um laudo técnico para trazer mais detalhes. Mas, por enquanto, fica a evidência no caso das classes, né, em que o engenheiro ou a engenheira tem que ter em mente, deve ter em mente, no ato do projetar e do calcular. Ainda no fator de durabilidade, ele citar alguns itens que comprometem para mais ou para menos a durabilidade de uma peça. O primeiro é o cobrimento nominal. Pela norma, nós temos o cobrimento nominal em função da classe 1, 2, 3 ou 4 e em função do elemento estrutural, em ser uma laje ou ser uma viga ou pilar.
Para a gente, nesse caso da casa de concreto armado, basta essas informações. Então, eu sempre recomendo que vocês trabalhem com o ambiente no qual a peça está inserido ou um ambiente superior. Por exemplo, se eu tiver um prédio imerso, inserido num ambiente urbano, num centro urbano, nada impede de eu ter um pouco mais de cuidado, cautela, zelo com o cliente, com o empreendimento do cliente, e eu, por digamos, excesso de cuidado, eu trabalhar com uma classe 3. Em vez de trabalhar com cobrimento de 30 milímetros, trabalhar com cobrimento de 40 milímetros. Então, fica a critério de vocês utilizarem o cobrimento referente ao ambiente no qual o elemento está inserido ou uma espessura um pouco maior para o cobrimento, a fim de proteger um pouco mais. Nesse caso do projeto, eu irei estar trabalhando, é uma casa inserida no meio urbano, no qual estou trabalhando com 40 milímetros, poder trabalhar com 30 pela norma, estou trabalhando com 40, eu sempre adoto esse número 40 milímetros para vigas e pilares, independente de ser urbano, rural ou industrial. E para a laje, eu fui um pouco menos cauteloso, considerei 20 milímetros, um pouco mais de economia, talvez para o cliente, porque tínhamos, no caso, o contrapiso, né, e o emboço presentes nessa laje, que de alguma forma ajudam, mas não contem com contrapiso e emboço para proteger a laje, né? Considerem a espessura da laje propriamente dita e, no caso, o cobrimento. O cobrimento da armação da laje, por exemplo, nós temos uma laje, um trecho de laje, onde H, onde iremos chamar H a partir de hoje, ao longo de todas as aulas, será considerada a altura total da laje. D será considerada a distância entre o centro, o eixo da armadura, né, a face externa, no caso, da laje. Então, o D ele é diferente de H. Quando eu falar de altura de cálculo, o D significa design, advém dessa palavra design no inglês, pode ser altura de cálculo, altura de projeto. Então, o D ele é diferente de altura total, e isso significa a distância entre o centro de gravidade das armações, ou seja, tem uma armação só, então o centro de gravidade passa pelo centro dessa armação até a superfície, no caso, da laje. E o C, também chamado de delinha em algumas nomenclaturas antigas, bibliografias antigas, ele significa o cobrimento, no caso da armação. Às vezes, eu vou chamar esse cobrimento de cobrimento do concreto, mas o correto é cobrimento da armação. Então, já fica aqui esse alerta desses três elementos que estaremos trabalhando nos dimensionamentos e cálculos. Para uma viga, não é diferente. Nós temos a altura total, indicada pelo elemento, pela letra H. Temos a altura de cálculo, né, indicado, no caso, se formos calcular a armadura negativa, que fica localizada na parte superior da viga, o D é a distância entre o centro de gravidade da armação até a face, no caso, externa inferior da viga. Se formos calcular a armadura positiva, que é a armadura localizada na parte de baixo, o D será inversamente proporcional a esse D. Ele será a distância entre essa armadura e a face externa superior da viga. Então, o D, mais uma vez, para a laje e para a viga, é diferente de H. E o C, como falado anteriormente, é o cobrimento da armação, também chamado por D'. Resistência característica do concreto versus fator água-cimento. Esse, se não for, é um dos elementos mais importantes que eu chamo a atenção de vocês para o fator durabilidade, né? Então, eu sempre recomendo, anotem para o resto da vida de vocês, que sempre considerem uma resistência característica do concreto, a compressão, de 30 MPa para lajes, vigas, colunas, seja uma casa, seja um prédio, independente do meio ao qual ele está inserido, sempre considerem 30 MPa. Nunca trabalhem com 20, 25 MPa. E o fator agoncimento para chegar a essa resistência é no máximo de 0,45. Aqui eu trago algumas fotos, uma gentileza, uma cordialidade do engenheiro de estudos científicos do concreto, Tibério Andrade, ao qual me permitiu utilizar essas fotos. Sou muito grato. Obrigado, Tibério Andrade. No qual trago algumas fotos para mostrar
no estado fluido, a diferença de um concreto de 20 MPa, no qual você tem um fatoagrossimento muito alto, de 0,60, 0,6. Nota a diferença de fluidez entre o concreto de 20 MPa para um concreto um pouquinho mais resistente de 30 MPa. O de 30 MPa ele é um pouco menos fluido, tendendo a ser mais pastoso. Olha o concreto de 40 MPa, a diferença para o de 30 e para o de 20. Notem que quanto maior a resistência, menor o fator agrossimento. Ou, quanto menor o fator agrossimento, né, maior será a resistência do concreto em si. E um concreto com 55 MPa, no caso de resistência à compressão, ele vai ter um fator agrossimento bem baixo, 0,3. A partir de 50 MPa não iremos trabalhar aqui nos projetos. Ele é chamado de CAD, concreto de alto desempenho. Ele exige um cuidado muito maior, muito mais rigoroso, tanto de treinamento da equipe na obra, quanto de cuidado de cálculo e projeto. No máximo, iremos estar trabalhando com concreto de 30, 40 MPa em nossos projetos. Aqui uma outra foto mostrando ainda no estado fresco, né, do concreto, as diferenças respectivas entre 20, 30, 40 e 55 MPa. Notem a diferença entre o de 20 e o de 55, a forma pastosa e a forma fluida, no estado fresco. Então, por aqui você tem uma ideia que o concreto mais fluido, ele, assim que atingir a idade madura e estiver em estado endurecido, ele estará apresentando mais poros, né? Mais interstícios, mais vazios, do que um concreto mais pastoso, quando o concreto pastoso atingir sua fase endurecida, sua fase adulta. Aparências de concretos em estado endurecido. Notem que um concreto com cerca de 25 MPa, um fator agrossimento bom, 0,55, e um concreto de 30 MPa. Notem que os vazios, né, tendem a ser um pouco menores a olho nu, vocês já notam, um pouco menor quantidade de poros, maior compacidade no concreto de 30 MPa. Então esse é o concreto mínimo, de resistência mínima, que eu recomendo que vocês adotem em seus projetos, a fim de proteger o empreendimento do cliente de vocês. E terem um bom projeto que dure, né, que seja longínquo e duradouro, né, para a alegria do cliente e para a satisfação profissional sua. Ainda no fator durabilidade, chamo a atenção para quesitos de obras tão simples que às vezes passam despercebidos. Muita gente ainda utiliza por vergalhão, né, para vibrar e revibrar o concreto, apenas para vibrar o concreto. Muita gente desconhece o termo revibração. Nada mais é do que vibrar novamente antes do concreto atingir a pega. Então, quando você tem um vibrador na obra, a gente costuma dizer que você tem nenhum, porque se ele falhar, você fica sem vibrador. É um velho ditado em que a gente fala: quem tem dois vibradores na obra tem um. Então, você não pode deixar de ter o vibrador na hora da concretagem de forma alguma. E a vibração e a revibração, ela é suficiente para expulsar o ar, né, inserido no concreto e evitar a formação de interstícios vazios depois que este estiver no estado endurecido. Então, quem tem dois vibradores na obra tem um. Aprendam isso e levem isso consigo para a carreira de vocês. Aqui nós temos, no caso, os vazios sendo expulsos, né, ainda no concreto no estado fresco, prestes a atingir a pega, ou seja, já na fase final de trabalhabilidade, depois que a pega começa, ou seja, quando o concreto começa a puxar, você encosta o polegar e o concreto está puxando, começou a pega, está pegando. Então, a partir daí não podemos mais trabalhar. E se esses orifícios ficarem, eles vão ficar na fase endurecida do concreto, então serão caminhos, né, que facilitarão a entrada de intempéries. Então aqui um concreto ainda sendo trabalhado, ainda sendo vibrado, apenas mostrando os vazios sendo expulsos, algumas bolhas de ar sendo expulsas ainda do concreto. Deixo aqui esse texto sobre a vibração e revibração, quão importante ela é para aumentar a resistência do concreto na obra de vocês. Aqui nós temos o concreto na fase endurecida, aquele concreto de foto anterior já na fase endurecida. Notem que, por algum descuido, sempre fica uma bolha de ar, ou pelo alisar, ou pela vibração ou revibração, não foi possível expulsar todas as bolhas de ar,
O alho é importante, com cerca de 3% no máximo, ele melhora a trabalhabilidade do concreto. Mas o ar excessivo, ou mesmo esse ar de 3% no máximo, né, de quantidade, se ele não expulso corretamente, ele pode ser expulso no momento posterior, quando o concreto estiver secando, endurecendo, e causará esses chamados nichos, né, esses orifícios que causam a entrada de intempéries no concreto. Então, ainda no fator durabilidade, temos a cura. A cura é uma tão efetiva quanto a vibração e reverberação. A cura é a fase mais simples da obra e é uma das fases que mais ajudam no ganho de resistência e de durabilidade, né, do concreto. Então, o que eu recomendo, o que eu tenho visto em projetos, é que muitos profissionais recomendam a cura no máximo até 7 dias. Isso não é bom. Eu recomendo que vocês especifiquem a cura em função do tipo de cimento. Por exemplo, recomendo no mínimo, em termos de cura, até o 14º dia. Iniciou a pega, depois de cerca de 2 horas, começa a cura efetiva. Coloca um profissional, um operário de obra, apenas para molhar o concreto 3 vezes ao dia, ou manter uma manta umedecida, quando for uma laje ou um pavimento de concreto. Até o 14º dia, uma cura efetiva. Primeira semana, segunda semana, 14 dias, para um cimento comum. Quando eu falo cimento Portland, é a mesma coisa que você está falando cimento. Cimento Portland ou cimento é a mesma coisa. Nunca menos do que 7 dias. E até 21 dias, por exemplo, se eu for trabalhar com cimento Portland pozzolânico, que é o CP2E. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de cimento em meus projetos. Ele tem uma boa resistência, né, nas poucas idades, até 28 dias, um bom ganho de resistência, ou de alto forno. Então, no caso do cimento Portland, que é diferente do cimento comum, a cura é recomendada até o 21º dia. Então, ela pode ser enérgica até o 14º dia e um pouco mais branda até o 21º dia. Mas nas primeiras 2 semanas, mantenham a cura, esse cuidado com o processo de cura. Se a cura não for efetuada, você terá vários problemas na fase endurecida, né, no caso da peça de concreto. Um outro fator que afeta a durabilidade é o tipo de cimento. Vejam, por exemplo, por essa tabela da norma NBR 618. Eu procuro sempre utilizar, no caso, como eu falei anteriormente, o CP2E, que é o cimento pozzolana, que nós temos a legenda, né, para vocês, né, tomarem como referência o que significa cada letrinha dessas. E o CP3RS, ele é muito bom para resistência de, por exemplo, canaletas ou caixas, né, submetidas a águas de saneamento, hidrossanitária, esgoto. Ele é tão resistente, ou talvez levemente menos resistente do que o CP4. Mas o CP3 e CP4 são muito bons para resistência a sulfatos, né? Águas de esgoto, ou águas com sulfato, enfim. Então, o CP4RS, o CP3, de modo geral, eles são mais apropriados para essas características, essas finalidades. O CP3, por ser um pouco menos resistente que o CP4 no caso, resistência a sulfato, ele é um bom amigo para ser utilizado no dia a dia em obras de casas, prédios, mesmo que não haja essa necessidade de resistência a sulfato. Mas eu recomendo o CP3, CP4 já é um exagero, né, no caso para casas ou prédios, lajes, vigas, que não vai ter, lógico, a presença de águas da disciplina de hidrossanitárias. E o CP2E. O CP2E, como eu falei anteriormente, ele é construído de pozzolana, o Z pozzolana, então ele é concreto armado, né, resistências médias ou altas. Então nós temos aqui o emprego do concreto, as características e o cimento apropriado para cada uma dessas, né, situações. O CP5, o cimento CP5 Ari, né, ele é muito conhecido pela alta resistência inicial. Você concreta e no mesmo dia praticamente a resistência está lá em cima. Ele é próprio para liberar obras em tempos recordes iniciais, né? Os demais requerem seus 28 dias, né, e tudo mais. Então, para cada situação, cada tipo de cimento, deixo por aqui para análise de vocês. No caso de obras de prédios, casas, eu procuro trabalhar com o CP2E e o CP3, por exemplo. Com o filler também é uma boa opção e evitem o CP2E com escória. A escória ela causa umas reações no concreto, eu posso mostrar em outras aulas, mas evitem a todo custo trabalhar com CP2E. Já teve fatos ocorridos mundo afora, até em casos relacionados a desabamento, colapso de prédios altos,
pelo uso ou talvez pelo mau uso do CP2E em algumas obras. Ainda no fator durabilidade, nós temos anomalias, né, condicionadas à durabilidade. A carbonatação, que eu falei anteriormente, notem aqui pela ampliação dessa foto, eu gosto de trabalhar com essa ampliação tipo luneta, né, em relatórios. Os clientes adoram essa forma de apresentação. Deixa aqui a ideia para vocês. Notem aqui a carbonatação presente, né, na laje, formando já estalactites, né? Então, a carbonatação é um tipo de anomalia atrelada, no caso, a uma falha de durabilidade da peça, um cobrimento pequeno, uma falta de vibração, ou uma falta de cura cuidadosa, enfim. Ainda com relação à durabilidade, nós temos as fissuras, ou seja, as fissuras são pequenos, assim, micro rompimentos, chamar assim, de 1, 2, tem um limite, 1, 2 milímetros, que eu posso trazer com mais exatidão posteriormente. Então, na fissura, se há um processo de corrosão instalado numa peça de concreto, no caso desse pilar de concreto armado, a fissura ela evolui para uma trinca, que é um pouco maior. Da trinca, ela evolui, amplia a sua largura e evolui para um caso de rachadura, né? E da rachadura vem a desagregação, a soltura do concreto, do cobrimento do concreto. Então, assim, são as fases naturais de um elemento estrutural não tratado com laudo técnico, feito por um profissional de engenharia, num tempo ainda no início, né, da ocorrência, no início da ocorrência da anomalia. Se não for tratado, fica muito mais caro tratar depois. Então, o custo de tratar uma obra em um momento muito mais à frente, depois que a anomalia já está instalada, impregnada, o custo ele é muito maior do que se for tratar a peça ainda com a anomalia se iniciando, né? Sendo despontada ainda no elemento estrutural. Então, notem que a armação, quando está sujeita ao processo de corrosão, ela causa uma tensão no concreto, cerca de 10 vezes mais do que o concreto consegue resistir. E ela consegue expulsar, ela incha, expande e expulsa facilmente, né? No caso aqui, nota que durante a trinca, o concreto já está sendo expulso, né? Não teve cuidado de tratar, houve a rachadura e depois o rompimento propriamente dito. Então, a funcionalidade, né, então também está relacionada ao conforto físico, né, e psicológico de modo geral. Nós vemos a resistência e a durabilidade. A funcionalidade, por exemplo, um bolor, né, que causado por uma falha de impermeabilização. Não estranha, a impermeabilização ela é um dever, né, do profissional de engenharia e também de arquitetura, né, os dois ou um dos dois, de tratar isso no projeto, numa especificação de serviço, numa especificação técnica, pois quando o bolor acontece, gera fungos, pode causar problemas pulmonares, doenças pulmonares para a família, enfim. Então, o bolor, por si só, ele afeta a funcionalidade da obra, do projeto. A trinca na parede é uma trinca perpendicular, no caso, é típica, né? Trincas inclinadas a 45 graus são quase certas de serem atreladas a recalques diferenciais na obra, ou seja, problemas de fundação. E aqui uma trinca no piso, nós temos, né, a trinca ocorrendo em uma cerâmica, o rejunte e sendo continuada. Então, três tipos de anomalias que causam desconforto físico ou psicológico no cliente e acabam gerando, afetando a funcionalidade do projeto da obra. Aqui nós temos a carga, no caso de viga, né, dotada de geometria muito desproporcional em relação ao pilar. Ou seja, imagine uma viga com uma altura menor em relação à sua largura. Se não for bem dimensionada, ela pode fletir. Mas nesse caso, mesmo sendo bem dimensionada, se tivermos uma viga com uma dimensão excessiva em relação ao pilar, isso causa um efeito psicológico no cliente. Por mais que você diga que o pilar ele está seguro, a viga está segura, mas esse tipo de geometria, essa incompatibilidade geométrica causa um temor, um certo frisson, um certo pânico, às vezes até, no cliente. O cliente não fica confortável com aquilo, então afeta a funcionalidade.
está relacionado ao fator físico ou psicológico. Aqui nós temos ainda, com relação à funcionalidade, pilares esbeltos, né? O cliente, ele olha para um pilar desse, ele não tem a segurança de morar nessa casa. Notem os pilares com cerca de 8 centímetros, né? Já falamos isso na aula 1. Eu vou estar trazendo com mais profundidade no dimensionamento dos pilares. Mas notem a esbeltez dos pilares. O coeficiente de flambagem está bem alto. Pode, nesse caso, para uma altura típica de casa, cerca de 3 metros, e com essa dimensão, pouca largura, de cerca de 8 centímetros, 7 centímetros, fatalmente já está apresentando um índice de flambagem alto que o caracteriza como um pilar esbelto. Caso de portas e janelas emperrando. Esse foi um caso de recalque diferencial ocorrido em uma edificação, em um edifício, em que a porta ela não fechava mais, ou seja, estava havendo um desnível na laje da edificação. Isso é horrível para o cliente. E aqui o mesmo caso, mesma situação, temos a janela emperrando. O cliente não consegue mais fechar ou abrir a janela totalmente. Isso causa desconforto. Por mais que você fale que o prédio está estável, não vai sofrer mais o recalque, já está estabilizado, isso causa desconforto para o cliente. Ninguém quer morar ali, a pessoa quer ir embora. Então, a funcionalidade, ela afeta sim o tripé da engenharia. É um caso de uma obra que eu verifiquei, não vou trazer, lógico, dados do cliente, por uma questão de ética, mas trazendo apenas algumas informações para que vocês tenham isso em mente, tenham cuidado, tenham mais cuidado com seus projetos, com seus cálculos. O que acontece se um dos alicerces do tripé, resistência, durabilidade ou funcionalidade falhar? Ou seja, se o tripé falha, o projeto ou a obra, ela falha. Isso é diretamente proporcional, um ao outro. Basta um elemento, a resistência, a durabilidade ou a funcionalidade falhar, que o tripé falha. Então, se ele falha, o seu projeto falha. Isso é muito chato, isso é muito triste e decepcionante para o profissional, para a profissional. Dados gerais do projeto. Bem, com relação aos dados geométricos do nosso projeto, de nossa casa, ela tem 2 pavimentos, né? A altura do pé direito arquitetônico, que é a distância, né, do piso ao teto do mesmo pavimento, mais a espessura da laje, ela possui uma dimensão de 3 metros. E a distância entre o piso, né, e o teto do segundo pavimento, mais a espessura da laje, possui uma distância total de 3 metros. Então, a espessura da laje mais o pé direito arquitetônico se condiciona como sendo chamado de pé esquerdo na arquitetura ou pé direito na estrutura. Eu costumo chamar pé direito, de modo geral, no dia a dia, nos projetos. Mas sempre que forem trabalhar em uma reunião, sempre chamem pé direito pensando no conceito arquitetônico, que é de piso a teto. Pois o pé direito estrutural, ele dista do piso do primeiro pavimento ao piso do segundo pavimento. Então, numa reunião com outras disciplinas de arquitetura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e etc., sempre procure chamar, né, se ater ao pé direito arquitetônico, mencionar o pé direito arquitetônico, que é comum entre as disciplinas. O pé direito estrutural, ele fica mais para o calculista, no mundo específico do calculista, da calculista. E o pé direito arquitetônico, este sim, deve ser mencionado em uma reunião. No caso, temos o fundo da sapata, a saber, iremos dimensionar juntos, analisando o relatório de sondagem. Há uma cota, chamei aqui de menos X, iremos analisar juntos. A cota de nível zero, que é o topo do piso, do primeiro pavimento. No caso, 3 metros é a distância do 0 metros, que é o topo do piso, do primeiro pavimento, ao topo do piso do segundo pavimento. Então, 3 metros. Mais 3 metros, você teria os 6 metros restantes. Então, para a indicação de níveis, vocês podem indicar uma linha alinhada com o nível do piso, objeto de estudo, ou através de uma seta. Ainda nós temos um símbolozinho que podemos trazer, que eu posso mostrar isso em outros projetos. Mas, por enquanto, ficam aqui essas dimensões, que são as dimensões de pé direito arquitetônico mais espessura da laje, com as quais iremos trabalhar nesse projeto. Com relação às propriedades mecânicas do concreto, nós temos o FCK, que equivale à resistência característica do concreto, a compressão. Eu sempre recomendo que vocês trabalhem com 30 MPa no mínimo para projetos, né, de casas, edifícios,
ou concreto de modo geral para muros de contenção. Qualquer obra de concreto armado sempre utilize o mínimo de 30 MPa, que ele é mais compacto, possui um fator de aquecimento reduzido, de menor do que 0,45, então é mais resistente, no caso, à penetração de intempéries. O módulo de elasticidade do concreto, ele depende da sua composição. Então, basicamente, ou principalmente, ele vai depender do tipo de agregado graúdo que vai ser utilizado no concreto. E o cálculo do módulo de elasticidade inicial, que é esse que iremos utilizar nos cálculos, não utilizamos o módulo de elasticidade puro. Nós calculamos, né, as obras, os projetos, utilizando o SI, que é o módulo de elasticidade inicial, que pela NBR, para concretos de FCK variando de 20 a 50 MPa, ele é dado por essa equação, onde o módulo de elasticidade inicial equivale ao alfa-E vezes 5.600 vezes raiz quadrada de FCK. O alfa-E, ele depende do tipo do agregado graúdo. Ou seja, de modo geral, o agregado graúdo que a gente trabalha em projetos e em obras, ele advém de rochas graníticas. Para esse tipo de agregado, que advém de rochas graníticas em sua composição, ele possui um alfa-E equivalente a 1. Então, substituindo o valor de 1 na equação e o valor do FCK em MPa, você encontra o módulo de elasticidade inicial em MPa equivalente a 30.672,46 MPa. Bem, aqui nós temos o tamanho dos agregados graúdos advindos da rocha do tipo granítica, né? Notem na foto de número 1, concedida gentilmente todas essas fotos pelo aluno de engenharia civil, Gabriel Pereira Melo, da empresa Petro Agregados, do estado de Minas Gerais. Então agradeço a cortesia, a gentileza da Petro Agregados, né, por ter concedido gentilmente essas fotos para a nossa aula. Então, notem na foto de número 1, onde o colega Gabriel Pereira Melo utilizou uma caneta como referência. Ele foi muito feliz nessa análise. Fica-se essa referência, essa, essa dica para os seus laudos. É muito importante no laudo, em que você tira uma foto de algum objeto, em que você tenha uma referência, uma moeda, uma caneta, uma lapiseira, enfim, uma referência útil para depois que você chegar em casa, baixar as fotos e colocar no relatório, o cliente ter uma noção da proporcionalidade, no caso do objeto, que ele conhece as dimensões, e do objeto que está sendo estudado. Imagine essas fotos sem a caneta do colega Gabriel, por exemplo. Nós teríamos apenas britas avulsas. Então, com a caneta, uma referência conhecida de diâmetros e comprimentos, nós temos uma referência melhor, né, do tamanho dos elementos envolvidos na foto. Na foto número 2, nós temos a brita número 1. Nota a diferença de, de graduação, a diferença de tamanho entre a brita 0 e a brita 1. A brita 2 e a brita 4. Neste caso, essa pedreira não trabalhava com a brita 3, mas eu sou muito grato, já está ótimo. Na engenharia civil, de modo geral, iremos trabalhar com a brita 1, né, na confecção do concreto, né, e às vezes trabalhamos com a brita 1 em conjunto com a brita 2. Por exemplo, nós podemos projetar um concreto a ser executado com 70% de brita 1 e 30% de brita 2, por exemplo. Enfim, trabalhar percentuais entre um e outro. Ou trabalhar apenas com a brita 1, ou trabalhar apenas com a brita 2. São britas utilizadas. Então, no caso da nossa casa, no caso do cálculo, vamos considerar apenas a brita 1, que tem 19 milímetros de diâmetro. A brita 0, o pedrisco, ela é utilizada, muito útil para preencher pequenos vazios junto com grout, onde se mistura 50% de grout e 50% de pedrisco, de brita 0, para constituir uma massa, né, uma mistura, para preencher nichos de concreto, ou elementos que foram quebrados no concreto, numa recuperação estrutural, por exemplo. Então é muito útil essa proporção 50% brita 0, 50% grout no preenchimento de vazios e recuperação estrutural propriamente dita. Então fica aqui a brita 0, ela pode ser utilizada em alguns contextos da casa ou numa recuperação, e a brita 1, em projetos de modo geral, a gente sempre procura trabalhar com a brita 1. O cálculo do módulo de elasticidade secante, que é utilizado no cálculo pela NBR 618 para concretos de 20 a 50 MPa, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, em que o módulo de elasticidade secante ele é dado pelo alfa-I vezes
o módulo de elasticidade inicial que a gente já calculou no slide anterior. O alfa-i ele é calculado por essa equaçãozinha aqui à parte, onde o alfa-i ele corresponde a 0,8 mais, né, o 0,2 vezes 30 MPa, que é a nossa resistência característica do concreto à compressão, dividido por 80. Respeitem os parênteses, os colchetes, e no caso, se houvesse chaves, respeitem a ordem, parênteses, colchetes e chaves. E tem que ser menor ou igual a 1. Então, o nosso alfa-i equivale a 0,875. A gente substitui aqui, multiplica pelo módulo de elasticidade inicial já calculado a 2 slides anteriores e encontra o nosso módulo de elasticidade secante, equivalente a 26.838 MPa. Então, módulo de elasticidade e FCK são sempre apresentados em MPa, é mais comum apresentar em MPa. O FCK na ordem de 10, 20, no caso 20, 30, 40, e o módulo de elasticidade sempre na casa dos 20, 30 mil, né, no caso, para vocês terem uma ordem de grandeza, né, na apresentação dos cálculos de vocês. Então, o cálculo do módulo de elasticidade secante, né, de modo prático, ele pode considerar o alfa-i igual a 0,85. Eu costumo calcular o módulo de elasticidade secante não considerando esse alfa-i por norma. Eu considero um valor intermediário prático, que era considerado no passado pelas bibliografias antigas, em que eu multiplico 0,85 vezes o nosso módulo de elasticidade inicial, já calculado a 2 slides anteriores, e encontro um valor, veja, similar, né, ao módulo de elasticidade secante pela norma, direitinho, e por normas e bibliografias antigas, esse valor prático de 0,85. Com relação às propriedades mecânicas do aço, nós temos os seguintes tipos de aço mais utilizados nas obras de concreto armado: o CA50 e o CA60. Notem que o CA50 ele é utilizado para diâmetros, né, iguais ou superiores a 6,3 milímetros, que equivale a 1/4 de polegadas. E o CA60 ele é utilizado para aços, né, barras de aço com diâmetro de 5 milímetros, que utilizaremos muito nos estribos, que possuem esse diâmetro inferior, né, no caso, aos 6,3 milímetros. E com relação aos tipos de aço e suas massas nominais, que serão muito úteis para a constituição, a confecção da lista de materiais que iremos fazer no final desse projeto, nós temos para cada diâmetro nominal o tipo de aço correspondente. Então, se a 60 equivale ao diâmetro nominal de 5 milímetros, que por sua vez possui uma massa nominal de 0,154 kg por metro. A partir do 6,3, nós temos apenas eles fornecidos em aço do tipo CA50 e com suas respectivas massas, né, no caso em quilos por metro, correspondentes. Essas são as massas corretas, exatas, técnicas, utilizadas no meio comercial, né, muito úteis para a confecção, como eu falei, das listas de materiais. Ainda com relação às propriedades mecânicas do aço, nós temos a resistência do aço, né, conhecida pelo seu FYK, que é a resistência característica do escoamento do aço. Para o CA50, o FYK equivale a 500 MPa. E como se transforma de 500 MPa, no caso, para toneladas por centímetro quadrado? Fica mais fácil trabalhar com áreas de estribo em centímetros quadrados e a resistência, no caso, em toneladas por centímetro quadrado. Há quem prefira em quilonewtons por centímetro quadrado, conforme se recomenda pela norma. Eu me sinto mais tranquilo no concreto armado trabalhando em toneladas por metro quadrado, por exemplo. No caso de encontrar áreas de estribos, vergalhões, eu gosto de trabalhar com centímetros quadrados, pois as áreas das barras de aço eu trabalho com centímetros quadrados. Nota aqui 500 MPa. Como eu transformo, no caso, faço essa transformação de unidades? É importante, no caso, que o colega, aluno, aluna, o profissional recém-formado, ou mesmo já existente no mercado, tenha essa tranquilidade de transformar a unidade no dia a dia. É importante. E sempre aferindo se fez corretamente, tendo atenção à grandeza, né, dos valores. 500 MPa, por exemplo, ele equivale, o MPa, o Pascal, ele equivale a Newton por metro quadrado. Então, mega, Newton por metro quadrado. O mega equivale a 10 a sexta, Newton por metro quadrado. 10 a sexta newtons para quilos, você elimina uma casa decimal. Então, divide por 10, encontra quilos por metro quadrado. Que é o quilograma-força, como a gente chama no caso, envolvendo forças, né, na área estrutural. 10 a quinta quilos, no caso, para toneladas, você divide por 1000. Então, elimina 3 casas decimais.
E agora, transformar de metros quadrados para centímetros quadrados no denominador, eu tenho metro quadrado, então, vezes, no caso, 100, né? Eu transformo para decímetro quadrado para centímetro quadrado, mais 100. Então, eu divido por 100, no caso, mais 100, né? Duas casas decimais do 100, né? Mais duas casas decimais de mais 100. Então, nós temos 4 zeros, né? Nessa divisão. Então, de metro quadrado para centímetro quadrado, eu divido por 1 vezes 10 a quarta. Então, equivale a 5 toneladas por centímetro quadrado. Então, tenha cuidado ao transformar numeradores e transformar denominadores. Às vezes, o denominador ele ajuda na redução do valor e, às vezes, ele contribui para o aumento do numerador. E aqui para o CA60, o seu FYK equivale a 600 MPa, né? Como eu falei antes, deixo aqui o resuminho, 600 MPa equivale a 6.000 quilos, né, por metro quadrado, ou 6 toneladas por centímetro quadrado. Notas das plantas, no caso de forma das lajes. Como essa aula está sendo referenciada aos dados, né, eu costumo trazer essas notas mínimas, né, gerais nas minhas plantas de formas. No caso, cotas em centímetro, né, em estrutura metálica sempre em milímetro, concreto armado sempre em centímetro, exceto onde indicado. Todas as medidas deverão ser aferidas ou conferidas, né, no caso, no local, in loco. Qualquer interferência encontrada no local deverá ser imediatamente comunicada à fiscalização. Então, essas são três notas básicas que a maioria das construtoras, empresas, acabam trazendo em seus projetos. Especificações de materiais. Aqui é importante você sempre trazer as características da tecnologia, ou referência à tecnologia do concreto. Então, nós queremos um concreto com FCK de 30 MPa, um fator crescimento menor, no caso do que zero, menor ou igual a 0,45, a brita, no caso, brita 1, que é a brita de 19 milímetros, tanto faz chamar de brita 1 ou brita de 19 milímetros. O cimento é importante, cabe ao calculista, sim, indicar em seu projeto o tipo de cimento a ser utilizado na obra. Então, CP2E 32 MPa, a resistência dele, ou CP3RS 32 também, que é resistência ao sulfato. Como primeira opção, caso ele não encontre a primeira opção, que é assim que eu recomendo aqui no projeto, ele pode trabalhar com a segunda opção, que é o CP3RS. Então, aqui, com relação ao aço, né, para o concreto, barra CA50 para lajes, vigas e pilares, e as barras CA60 para barras de 5 milímetros, e opcional para telas soldadas. As telas soldadas, elas vêm em aço CA60, então tenha essa atenção, não em CA50. Aqui uma nota importante, como eu citei lá em slides anteriores, que não deve ser utilizado em hipótese alguma o cimento aluminoso. Ele é muito perigoso, né, em obras de concreto armado. Continuando as notas gerais, com relação à tecnologia do concreto, eu sempre cito no projeto a vibração, ou no projeto ou na especificação técnica de serviço. É obrigatório o uso de vibrador e assim por diante. A cura, o tempo mínimo de cura, com relação ao tipo de cimento utilizado, no caso CP2E, então a cura aqui um tempo prolongado de até 21 dias, porque eu estou utilizando o cimento CP2E. O cobrimento, né, para vigas de 4 centímetros, vigas e pilares 4 centímetros, lajes 2 centímetros e fundações 5 centímetros. Para lajes, eu recomendo que vocês utilizem 3 centímetros para áreas urbanas, né, industriais, conforme a norma, para lajes também. No caso de obras corriqueiras urbanas, de casas, eu costumo trabalhar com 2 centímetros, como eu falei anteriormente. Mas recomendo que vocês sigam a norma direitinho para ficarem mais acobertados. Para fundações, com presença de água, 5 centímetros. Sem presença de lençol freático, de água, é de 4 centímetros. Recomendo sempre trabalhem com 5 centímetros para as fundações, qualquer que seja. Aqui eu falo que é obrigatório seguir a especificação técnica. Eu sempre crio uma especificação técnica no documento de Word, atrelado ao projeto, né? E em seguida eu cito as cargas distribuídas acidentais máximas para o piso do primeiro pavimento, para o piso do segundo pavimento, ou seja, assim, 150 kg por metro quadrado, né? Para a carga acidental, né? Do primeiro piso e do segundo piso, e para o teto do segundo pavimento, uma carga levemente menor, de 100 kg por metro quadrado. A caixa d'água, nós vamos ver o cálculo efetivo da caixa d'água atuante sobre a laje nas aulas seguintes.
e a tensão admissível do solo, adotada, no caso, 1 quilo por centímetro quadrado. Queremos analisar com cuidado o relatório de sondagem. Portanto, deixo aqui a minha gratidão mais uma vez por ter me acompanhado em mais esta aula e ter chegado até aqui comigo. Muito obrigado por sua participação, né, nesta aula, por sua atenção e te espero na aula seguinte. Muito obrigado.